Gravando mais uma terça do Transbordo Sem Fim, porque Deus é maravilhoso. E eu quero chamar aqui, já sem demora, cada pessoa aqui me ensina tanto, mas tanto, gente. Mas eu aprendo com Zita Guimarães, é minha boneca de porcelana, aquela mais forte do mundo. A como passar por tantas provas, com o joelho no chão, dando a glória a Deus, fortalecendo a minha fé, ouvindo a palavra do Senhor e prosseguindo para o alvo. Aprendi com essa mulher ser forte em Deus. Então é com muita alegria que a gente chama Zita Guimarães para estar transbordando, e eu já convido você que está aqui também, quer contar aqui o que está acontecendo com a sua vida, para que possamos estar orando junto, vem para cá. É o seu momento de estar aqui. Zita, Sara, é com você. Obrigado desde já, desde sempre. Beijo no seu coração, quero te ouvir. Amém, amém. Graça e paz a todos. Quero agradecer a oportunidade, né, de mais um dia poder estar aqui. Eu estava orando por esse dia. Eu sei que o dia que eu fosse chamada, tinha essa missão de trazer aqui o que Deus fez na minha vida. Eu estou que nem no Salmo 126, quando ele fala que eu estou como quem sonha, e a minha boca se encheu de riso, cantando de alegria. Então, é isso que eu quero trazer hoje, esse momento que eu estou vivendo e que eu quero compartilhar com os irmãos. É algo que, se você está passando por uma situação, eu sei que muita gente passa por essa situação, muita gente tem sofrido com isso, mas o que eu vou falar aqui não é uma regra, não é uma receita, mas é algo assim no meu coração que arde muito a minha vontade um dia de. Eu falei para o Senhor que eu queria um dia trazer numa quarta estratégia uma mensagem sobre cura, mas até agora ele ainda não me deu essa mensagem, então eu creio que ainda não é o momento, porque tudo eu pergunto dele, então ele ainda não me deu, então ainda não é. Mas o meu transbordo hoje é sobre algo, como eu falei, que hoje eu estou como quem sonha, vivendo algo que Deus tem me dado a oportunidade. E já há muitos anos, né, acho que mais ou menos uns 20 e poucos anos, hoje eu tenho 57, já quase na casa dos 58, então, desde os 30, mais ou menos, que quando num exame de rotina na empresa que eu trabalhava, foi descoberto diabetes e pressão alta. Então, e era uma coisa assim muito alta. A minha pressão era muito alta. Ela nunca baixou esses anos todo. Eu poderia estar bem, poderia não estar, ela sempre era alta. Então, com essa situação, a gente sabe que não é normal, não é algo assim que você possa conviver e está tudo bem, não. Era muito preocupante. Já cheguei a fazer tudo que me ensinavam, tudo que me diziam que era para fazer, eu fazia, mas mesmo assim a minha pressão era muito alta. E com isso era muito difícil, né? Porque pode pegar um derrame, pode pegar algo assim que é o comum, assim, que dizem, né, que realmente não se consegue suportar a pessoa viver uma pressão muito alta. Mas eu tenho vivido muito milagre de Deus e Deus tem me sustentado, porque por muitas vezes eu já contei aqui muitos milagres que Deus tem feito na minha vida e, e realmente eu consegui enfrentar todas as situações e dessa vez também não foi diferente. Como eu, há 2 anos atrás, né, quando eu passei, depois do Covid que eu tive que fazer um procedimento no coração, coloquei uma fístula, e sempre tendo que ser acompanhada pela cardiologista para ver como é que tá, se não houve rejeição, mas a única coisa que não podia ter, não podia, era a pressão alta, e era o que eu sempre tinha, sempre era muito alta, então ela dizia que eu precisava ajudá-lo, mas eu dizia, eu não tenho como fazer. Uma época eu não posso comer nada com sal, vamos tirar todo o sal. Aí ficou faltando sódio no meu corpo. E o que que eu tive que tomar? Fazer, tomar sódio. E era horrível quando eu tomava, porque o sódio a gente toma igual como soro. E era horrível tomar aquele saco de sal, digamos assim, aquele litro de sal. Doía muito o meu peito, eu sentia muitas dores, porque a pressão aumentava demais. Então era algo desesperador. Então, era como se eu tivesse presa nisso. Nunca aceitei, sempre rejeitei, sempre orei, pedi a Deus que
entrasse no meu sangue, que mudasse, que fizesse uma transfusão. E não é, eu não entendia o porquê que aquilo era tanto assim, mas chegou um momento já pelos últimos tempos que eu desisti de orar, eu falei que eu não, falei, Senhor, eu já entreguei, eu já te agradeço pelo momento. Até eu falei uma vez que para minha pastora que eu disse que eu não era normal, não. Se eu fosse normal, eu já tinha tido um infarto, já tinha, quer dizer, um infarto já teve sem eu nem sabia que eu tinha, só descobri depois. Então, eu já tinha tido um derrame, como falam, já tinha algo pior. Então, eu acredito que eu não sou normal, não. Com uma pressão dessa, e essa pressão, quando eu digo alta, é de 18/9, 18/10, é 20, chegou até 23 por 11. Então, é algo que para os seres humanos normal é muito alta. E, e para mim também, já nos últimos tempos, estava ficando também muito difícil, estava doendo muito o meu peito, a parte onde foi colocada a fístula, meu braço, estava adormecendo. E isso aconteceu tudo já, o que aconteceu por último foi agora já, acho que mês passado, mais ou menos. Então, não tem muito tempo que aconteceu o que eu estou contando. E eu tive que fazer os procedimentos, novamente voltei para a médica, na cardiologista, já era tempo de eu voltar para ver como é que estava o funcionamento da fístula no coração. Fez todos os exames, ela viu, o coração estava bom, só que a pressão, ela tinha que, como ela falou, essa pressão é que eu não entendo, por que que a gente não consegue baixar. O remédio já foi mudado, já foi aumentado, já foi diminuído e não conseguia. Então, nada do que eu aprendia, fazer chá, fazer suco, fazer isso, fazer aquilo, eu fazia e nem, parece que nem chegava lá perto. Sentia nem o cheiro. E até que ela me indicou, aí como eu também, por causa da diabetes, antes ela era muito alta, sendo que ela começou a regular. Ela ficava se o remédio que eu estava tomando, ele estava baixando demais, eu estava sentindo mal. E eu fui para que ela passasse um remédio que eu não sentisse tanto mal, baixasse demais, porque a glicose também não pode baixar demais. E ela disse que eu procurasse uma endócrina, que a endócrina ia resolver essa situação. Então, já que o coração estava tudo bem, passei para ir para a endócrina. Eu não estava tendo acompanhamento da endócrina. Fui, procurei uma endócrina, e uma endócrina até que muito solicitada, foi muito elogiada. Então, eu falei, não, é essa aí que eu quero, então. E marquei a consulta com ela e fui. Confesso que no atendimento que eu tive com ela, eu não vi esse elogio todo que tinham me dado, mas estava tudo bem. Quando eu mostrei o exame, eu mostrei o remédio para ela, aí ela falou que esse remédio que eu estava tomando estava me fazendo mal, porque eu não era gorda, eu não sou gorda, então esse remédio era para quem era gordo, que eu estava tomando, então por isso estava fazendo mal. Mas ela ia passar um remédio que esse realmente era o ideal para mim, para o meu peso, e porque eu já tinha infartado uma vez, e por ter feito esse procedimento no coração, então eu poderia tomar esse remédio, que esse era bom. E realmente, na bula dele, é muito bom para o coração, para o rim, para todo esse sintoma que muitas vezes o nosso corpo ele mostra. Então, ele era muito bom esse remédio. E eu comprei um remédio até não muito baratinho, um remédio bem carinho, mas como era bom, né? Então, eu faço qualquer coisa. Comprei o remédio e estava feliz, porque eu estava bem, apenas com a pressão alta, mas estava bem. E com esse remédio, o que mais estava me prejudicando era porque estava baixando demais a glicose, quando eu tomava até mesmo meio comprimido, eu já estava tomando só metade, mesmo assim estava baixando muito. E com esse que ela passou, então eu estava muito animada que ia dar tudo certo. E eu tomei um dia, foi até num sábado, eu tomei o remédio de manhã, eu tinha que tomar de manhã, antes do café, algumas horas antes, tomei. E aí, quando eu tomei, estava tudo certo, eu tomei café e eu tinha que comprar uma Bíblia. Tinha que ir lá nessa loja comprar uma Bíblia, que é mais ou menos uns 40, 50 minutos daqui de casa, de Uber, dependendo do transporte, do trânsito. E eu fui, só que quando eu cheguei lá na loja, comprei a Bíblia, só fui para comprar isso. E quando eu saí da loja, eu senti algo diferente. Era como se a minha vista tivesse já meio embaçada. Mas eu entendi que era porque estava muito calor.
E eu até pensei em pegar o Uber lá na frente da loja, mas aí eu pensei, não, eu vou a pé, eu vou andar uns quarteirão aí para me andar um pouquinho e pegar um alternativo, que não é que nem um coletivo, é um alternativo, um ônibus assim, um pouquinho mais caro, mas também é menos que o Uber, mas é mais caro do que um coletivo normal. Peguei ele, né? Cheguei na parada e esse louvor que a Mônica colocou no início, aí esse louvor, eu nunca tinha ouvido ele. E quando eu cheguei na parada, esse louvor estava tocando numa banquinha lá, que eu fiquei bem na frente para esperar o transporte, e ele repetia muitas vezes, só esse refrão. O tempo que eu passei lá, acho que mais ou menos uns 10 minutos, era só repetindo esse refrão. E eu achei assim, me chamou a atenção, que eu nunca tinha ouvido, então eu achei, nossa, esse louvor é muito legal, assim. Então, eu falei, eu tomo posse dessas palavras, eu recebo alguma coisa assim. Peguei o transporte, vim, mas até então eu achei que era o calor. E como já era mais ou menos de meio-dia, quando eu cheguei perto de casa, eu achei que era, eu já estava com fome, alguma coisa assim, e eu vim. Mas quando eu desci do transporte, eu entendi que eu estava pior. Mas aí eu falei, Espírito Santo, me leva até em casa, porque eu não estou bem, não sei o que que é. Vim, cheguei em casa, né? E aí eu peguei, entrei, também pensei assim, não, é porque o calor está muito grande. E fui tomar um banho, eu já estava com fome, eu vou almoçar, depois eu vou me deitar e vai ficar tudo bem. Medi a pressão, medi a glicose, a pressão continuava alta, a glicose estava tão alta, mas também não estava tão normal como antes. Mas poderia ser o efeito do remédio, deveria fazer o efeito, tá? Aí eu peguei, né? Depois eu sentei no sofá para que relaxasse mais um pouquinho. Isso já era meio-dia, mais ou menos. Liguei o ventilador e fiquei ali. E quando eu levantei a cabeça, a minha cabeça rodou totalmente, mas de uma forma como nunca tinha acontecido. E na hora que eu rodou a minha cabeça, eu parei. Parou o meu corpo praticamente. Eu não conseguia mais me mexer, não conseguia mexer a cabeça porque rodava tudo. O que eu o celular estava do meu lado, então eu peguei, estendi a minha mão, peguei o celular, coloquei na frente dos meus olhos, eu abri, e foi quando eu via o contato do meu filho. E eu liguei para ele. Nesse dia tinha um casamento para a gente ir na quarta-feira, era às 4 horas, a gente tinha que ir para o casamento, 16 horas. Era um casamento lá da minha igreja, né? Com todo mundo da igreja ia estar nesse casamento, era numa chácara, eu já estava tudo arrumada, presente, tudo. E, e eu chamei ele para vir, mas era meio-dia, ele só ia vir lá para as 3h30, mais ou menos, para a gente ir. E quando eu liguei, quando eu consegui ver o contato dele, liguei, eu falei assim, meu filho, esse remédio me fez mal, onde é que tu tá? Ele falou assim, mãe, eu acabei de chegar em frente de casa, eu estou em frente da sua casa. E eu falei, meu Deus, Senhor, sei que o Senhor está cuidando de mim. E eu falei, então entra que eu não estou bem. E quando ele entrou, assim, eu já não conseguia mais mexer a cabeça. Paralisou meu corpo totalmente naquele momento. E, e ele, mãe, o que aconteceu e tal, e foi ver o remédio, e eu falando que era o remédio, ele dizendo, mas esse remédio é bom. Eu falei, ele está dizendo que é bom, mas ele não ficou bom para mim, não. E ali a gente ficou, e ele conversando, e para ver se passava, mas não passou. Umas 2 horas depois, começou a me dar muita fome, porque eu não tinha comido nada, então eu já estava com muita fome. E eu falei, faz alguma coisa para me comer, porque eu não estou aguentando. E aí ele foi, fez, e trouxe para mim, e quando eu senti o cheiro da comida, nossa, e aí eu fui provocar. Gente, eu provoquei tanta coisa que eu não sei nem onde é que eu tinha colocado tanta coisa dentro de mim. E piorou. E aí piorou porque eu não conseguia me mexer e eu me vomitei todo e ficou aquela coisa horrível. E, e nossa, foi assim, muito, muito ruim mesmo, porque atacou tudo em mim. Aí a pressão subiu mais ainda. E ele falou: mãe, eu vou chamar o SAMU para lhe levar, porque a senhora não tem condição. Eu não tinha condição mais de levantar. Eu não me. Foi muito rápido eu não me movimentar. Eu não mexia nem a cabeça, eu não conseguia mais mexer. Paralisou tudo naquele momento, aquele remédio. E eu dizia: meu Deus, eu tomei um veneno. Só pode ser um veneno que eu tenho tomado. E aí aquela coisa ainda que de tradição, né? De tomar leite, de tomar água, mas tudo que eu tomava eu vomitava, então não estava fazendo efeito. E eu ali, parado, não podia mexer. Até deu umas 4 e pouco, assim, mas foi mais ou menos esse horário, 3 e pouco. Ele disse, mãe, eu vou lhe colocar para deitar, para ver se a senhora melhora.
E eu tentei levantar, mas eu não conseguia, não me mexia. E ele me carregou e colocou na cama. Eu lembro que naquela hora eu já era para entregar meu espírito, porque eu já não estava aguentando mais. E eu lembro que eu peguei o celular também, eu fiz o mesmo processo de colocar na frente do meu olho e liguei para o meu pastor, porque eu pensei, está todo mundo no aniversário, no casamento, está todo mundo se arrumando. Vou ligar para o meu pastor, que ele é homem, ele deve estar se arrumando lá na casa dele, então ele vai me ouvir. Mesmo para fazer uma oração assim, só para entregar o meu espírito, porque eu acredito que eu não vou aguentar mais. E eu liguei, ele não me atendeu. E eu disse, meu Deus, ninguém me atende. E tá, e eu lembrei da Mônica, eu peguei, eu vou ligar para a Mônica. Passei a mensagem, liguei, mas ela não me atendeu. E eu falei, Jesus é nós dois, aqui é nós. É só nós, recebe o meu espírito, porque eu não tenho como. Mas depois a Mônica passou a mensagem, que eu olhei de novo, vi que estava tocando, eu liguei de novo e eu contei para a Mônica o que era, que tinha acontecido. E ela, e ela fez uma oração, eu tomei posse das palavras que ela lançou sobre a minha vida. O meu pastor também já tinha me ligado e eu falei para ele. E ele disse: Nossa, assim que eu chegar lá, estou indo para o casamento, mas assim que eu chegar lá, eu vou orar por ti. É um casamento, então, era numa chácara, então era algo assim que eu não, nem podia parar, o meu pastor, mas ele foi. E depois a minha pastora disse que lá mesmo no campo eles pararam lá e reuniram o povo, fizeram uma oração por mim. E depois ele me falou assim que ele ficou muito triste na hora, era como se ele viu no coração dele que eu não ia morrer, mas ele sentiu uma tristeza tão grande no coração dele pela minha vida. E eu falei, realmente, naquele momento eu ia entregar meu espírito, já era para o Senhor entregar, já era para o Senhor já só dizer assim, recebe, porque eu não aguentava mais. E ele disse, eu imagino. E isso foi o dia todo do sábado, foi no sábado, foi o dia todo. À noite veio uma irmã para mim, para ficar aqui comigo, porque eu não conseguia levantar, como eu falei, não conseguia me mexer, eu não conseguia deitar, eu não conseguia fazer nada, estava ali parado. Me colocaram uma fralda, porque eu não podia levantar, e aquilo foi muito difícil para mim, muito. Um momento assim, uma experiência que, nossa. E à noite eu fui, ela estava dormindo, eu tentei ir no banheiro, não conseguia dormir, eu tentei ir no banheiro, e eu achei que estava melhor, eu achei que poderia me mexer. Levantei, não consegui cair. Quando eu caí, ela acordou, me levantou e continuava. E isso demorou sábado, domingo, segunda. Segunda eu já conseguia me levantar, me apoiando na parede, mas não comia nada, não conseguia comer. A primeira coisa que saiu foi o apetite, a vontade de comer, acho que até com meu fígado, provável. E isso demorou até um bom tempo, ainda uma semana praticamente, porque eu ia para um lado, parecia que a minha cabeça ia para o outro, ficou assim na mente, aquela situação de que tinha acontecido na minha cabeça. Mas eu já conseguia pelo menos andar, fazer minhas, ir para o banheiro, fazer aquilo que é tomar banho, essas coisas já me segurando, eu conseguia. Eu falei, meu Deus, eu não vou aguentar ficar desse jeito. Como que eu vou aguentar, Senhor? Eu moro só, meu filho vem aqui, mas ele não pode ficar aqui comigo todo o tempo. Então, o Senhor tem que me ajudar. Só o Senhor mesmo para estar aqui comigo. E quando foi na terça-feira, a minha pastora veio, orou por mim de manhã, de tarde, e continuava, a pressão continuava alta. E eu já estava assim, essa pressão não pode estar alta, e por que que fica muito alta? Quanto mais me afligia, mais alta ela ficava. E ela fez a oração, e à noite eu dormi já da terça-feira. Quando foi na quarta, eu fui. Assim, eu media muito, eu gastava muita pilha com o aparelho, porque eu estava medindo a todo momento, eu precisava monitorar sempre essa pressão, e sempre dava alta, e quando mais dava alta, mais alta ela ficava. E quando eu medi na quarta-feira, eu percebi que ela estava baixa, ela estava normal, 12/7. E aí eu falei assim: olha que legal, então tá bom, tá. E fiquei medindo. E cada vez que eu media, ela estava dando 11/7. Teve uma hora que ficou 11/6. E eu falei: também não pode baixar demais, mas vai controlar. A minha pressão vai ser igual de uma criança. Foi essa palavra que a pastora ministrou na minha vida, que eu tivesse uma pressão de 12/7, não passasse disso. 12/8, na verdade, 12/8. E eu falei, Deus fez além, que foi 12/7. Então, ela permaneceu por muito, assim, o dia todo por 12/7, 12/7. Isso começou a alegrar meu coração. 12/7, eu comecei a ministrar, Senhor, eu estou curada. O Senhor me curou. E eu falava, esse veneno que eu tomei, que eu passei por isso, curou a minha pressão. E eu comecei a crer que realmente houve um milagre ali naquele momento, que, que eu disse, Senhor, se essa pressão não subir mais, eu sei que o Senhor me curou
e eu vou contar, porque é um sonho chegar aqui, contar e dizer que eu estou curada de uma pressão que por muitos anos me aprisionou. E eu sei que, como muita gente está passando por uma situação de pressão, parece que já é uma coisa comum, mas Deus faz. Não há nada impossível para Deus, né? E quando Deus me deu a palavra de Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, continue amando ao Senhor, continue amando para que você tenha esse privilégio, que a tua boca também encha de riso, como hoje eu estou vivendo. Um dia meu filho, mãe, bora comer lá no shopping. Eu falei, tudo bem, eu vou lá. E lá eu peguei um bacalhau, um salgado lá de bacalhau. E quando eu cheguei, ela estava 18 por 8. Eu falei, Jesus, foi eu, a culpa foi minha. Mas eu vou aqui, vou tomar bastante água, vai sair e vai estar tudo bem, vai voltar, porque isso aqui não é normal, eu sei que eu estou curada. E para a glória de Deus, assim, foi até um dia domingo, e quando deu 18 por 8, eu tomei a água, tomei bastante água, assim, e quando fui para a igreja, 7 horas, 6 horas, eu vi que realmente já estava baixo. Eu falei, ah, tá, então eu estou curado. Foi só a comida mesmo, o bacalhau. Então, eu não como mais bacalhau por enquanto, né? Porque a gente recebe a cura, recebe a libertação, mas também não é para fazer, colocar coisas que não é para colocar dentro da gente. O importante é que a gente venha comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é aquilo que realmente a gente gosta, que enche os nossos olhos, que é gostoso, mas é aquilo que é bom para o nosso corpo, porque se o nosso corpo fica assim, é porque a gente comeu errado, foi alimentado de maneira errada, muita fritura, muito doce, então tudo isso provoca. E aí depois a gente corre para os pés do Senhor, mas pela misericórdia dele, ele nos dá a graça, né? Nos dá a graça. E hoje eu estou assim, vivendo como quem sonha, porque por esses anos todos, com uma pressão tão alta, algo assim que não poderia acontecer. E depois que essa pressão ficou alta, parou de doer o coração, parou de adormecer o braço, parou de todo aquele sintoma que eu tava que eu ficava, né, me sentindo, ele parou. Nem para dormir eu dormia direito. Hoje eu durmo bem, graças a Deus. Hoje eu tenho monitorado sempre, sempre está normal. Hoje a pilha até demora para acabar, porque já demora para usar o aparelho, mas eu preciso sempre estar, não porque eu estou duvidando, mas eu vou só medir para me, acaso alguém pergunte, eu conte o que realmente está acontecendo. Então, contar esse transbordo hoje aqui é um sonho. A glicose também, ela regulou, ela está sempre em 100, 110 no máximo. Então, eu também fiz um procedimento de uma água, eu uso uma água assim muito boa, uma água assim que para ajudar o nosso corpo, porque a gente sabe que o nosso corpo é 70% de água, então a gente precisa colocar uma água boa dentro da gente. Então, era um sonho também, e Deus me mostrou um filtro, uma água que eu comprei, e essa água tem me ajudado muito. Então, eu só tenho a agradecer a Deus que esse privilégio de poder estar aqui. Então, eu quero declarar na tua vida, né? Porque tudo que aquilo que Deus ele dá para nós é como se a gente recebesse um certificado. Hoje eu posso orar porque tem pressão alta, porque quem tem uma diabetes tão alta, porque uma coisa é uma prisão para a gente. Isso aí, quem tem isso sabe que é uma prisão, é uma coisa que a pressão principalmente, você não tem como baixar, não tem como. Parece que quanto mais tu quer baixar, mais ela aumenta. Então, a glicose da alimentação, ela dá uma equilibrada sim, né? Não existe nada impossível para o nosso Deus. Então, depende muito da nossa alimentação. A pressão, realmente, confesso que eu tentei todas as formas, até mesmo, como eu falei, cortar totalmente o sal, mas aí faltou sal dentro do meu corpo. Então, a gente precisa de tudo. Então, ninguém pode tirar nada. Não é bom que a gente coma comida ruim sem sal. Então, às vezes, a gente já está sem apetite, né? Comer uma comida sem um sabor, como é que vai ficar? Não vai comer nada. Então, eu venho hoje, assim, agradecer a Deus, né? E oro pela vida de cada pessoa que esteja passando por essa situação e daqueles que ainda não têm, cuide do seu corpo, cuide da sua alimentação, ou não queira viver nessa prisão, porque só quem está passando é que sabe o quanto isso é difícil, o quanto isso ele nos aflige, muita gente passa por isso, e eu sei que tem muita gente preso, vivendo
um momento assim muito difícil, e tem derrame, e sai fica paralisado no hospital, anos e anos ali numa cama, porque não pode levantar, não pode ficar totalmente dependente. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, quando você mesmo passa por uma situação dessa, como eu passei, de ficar paralisada só apenas com um remédio, com uma médica que foi tão qualificada, que foi tão elogiada, que eu confesso que eu fiquei com medo dela. A médica disse que eu tinha que voltar com ela, porque ela, para dizer para ela por que que isso tinha acontecido. Eu falei, doutora, eu não volto com ela, eu fiquei com medo dela. E eu não quero mais voltar com ela. Eu vou voltar com outra, mas com ela não. E o remédio até eu deixei aí que é para me lembrar realmente para dizer que o Senhor, através daí, depois disso aí, Deus fez um milagre na minha vida. Então hoje a pressão está normal na minha vida, para glória e louvor do nome do Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade e abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Uou! Amém! Você pode dar um glória a Deus aí no lugar que você está, deitadinho na sua cama, sentado na sua cadeira, tomando um cafezinho. Ei, queridos, é mais de 30 anos tentando controlar a pressão. E hoje a gente aqui dentro de uma sala online de transbordo, a gente ouve essa cura. E eu sei que por muitas vezes, né, a dúvida ela vem, mas você não permita que a dúvida venha roubar a sua fé. Você está curada e você está curada em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor, ele não é um homem para que minta, não é isso que diz a palavra? Então, se você recebeu sua cura aí, agarre ela, tome posse. Eu lembro desse dia, fiquei triste por não ter atendido a Zita, fiquei pensando um monte de coisa sozinha, como pode também sentir essa tristeza no meu coração, mas o nosso Deus, ele muda quadro, queridos, ele faz tudo novo de novo. E glória a Deus pela vida da Zita, porque é uma mulher de fé, é uma mulher que fala, olha, estou curada e vou levar essa cura e vou profetizar que estou curada e acabou. Se a pressão subir, estou curada e ponto final. E você possa declarar na sua vida, seja lá o que você está passando, o deserto que seja, se é um diagnóstico ou algo parecido, que você declare nessa manhã que você está curada e que você é mais que vencedor nessa manhã. Zita, isso alegra demais o nosso coração e o nosso desejo é que essa live vá para muitas pessoas que hoje têm ali a certeza realmente que vai morrer com isso, não é isso? E a gente aqui não, a gente vive cada dia o seu dia. E Deus é maravilhoso. Eu quero orar pela vida da Zita e pela sua vida que está aqui comigo nessa terça do Transbordo Sem Fim. Pai, muito obrigada, Senhor. Realmente nos falta palavra, Pai. Nos falta palavras para te agradecer, para dizer o quanto tu és lindo, maravilhoso, o quanto tu és soberano, poderoso, o quanto tu nos surpreende, Senhor. Quando menos esperamos, Senhor, tu nos surpreende, porque o teu amor é incondicional, Senhor. O seu amor realmente nos persegue por onde passamos. Obrigada, Jesus, por esse milagre, obrigada por essa cura, Senhor. Obrigada por esse renovo, Senhor, na vida da minha irmãzita. Obrigada porque o Senhor tem feito ela sonhar dia após dia, Senhor. O Senhor tem sido com ela, Pai, no deserto, nas ondas bravias. O Senhor tem sido com ela, Pai, e hoje ela está, Senhor, sentindo o teu refrigério. E isso nos alegra demais, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu mover nessa família do transbordo. Obrigada pelo teu agir. Continua conosco, Pai, fortalecendo a nossa fé, Senhor, dia após dia, para que possamos declarar, Senhor, que no teu nome nós podemos todas as coisas, Pai. Obrigada por cada uma aqui. Nos dá uma semana abençoada, nos dá um dia cheio das tuas maravilhas. Obrigado por estar aqui, Senhor, porque é um grande presente para nós. É tudo que eu te peço e já te agradeço. Que essa live, Senhor, que esse milagre que o Senhor aqui realizou, Pai, ele possa alcançar, entrar em várias casas, Senhor, e assim curar pessoas. É o que desejamos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amados, é isso. Continue orando pela nossa família do Transbordo. Um beijo no seu coração. Eu aguardo você aqui na próxima terça, contando aqui os milagres. Dona Laura, a senhora quer falar? É só para dizer bom dia. Eu não aguento, dona Laura. Ela abriu o microfone para dizer, ó,
Bom dia para Bom você. dia. Bom dia. Que o Senhor a fortaleça, que o Senhor a abençoe, assim a todos nós. Amém? Amém. A gente fica com esse amém. Obrigada, dona Laura. Beijo no coração de vocês, família. Eu amo vocês e até amanhã na quarta estratégia com o Até pastor amanhã. Doni Medeiros.